Olá, pessoal! Hoje vou contar uma história incrível sobre superação, vingança silenciosa e reviravoltas do destino. Vamos acompanhar a jornada de Li Wei, um homem humilde da China que sonha em construir uma empresa de segurança digital, mas é cruelmente humilhado por um milionário arrogante chamado Zhang Hao. Após anos de luta, Li Wei transforma sua vida e, por ironia do destino, se torna a única esperança de Zhang após um ataque hacker devastador. Preparem-se para uma trama cheia de detalhes, emoções e lições inesperadas. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um comentário contando de onde vocês são. Vamos lá! Li Wei acordou cedo naquela manhã, o sol mal despontando no horizonte de sua pequena vila nos arredores de Shenzhen. Ele esfregou os olhos cansados, ainda sentindo o peso de uma noite mal dormida, mas seu coração pulsava com determinação. Aos 28 anos, ele vivia em uma casa simples de 2 cômodos, herdada de seus pais, com paredes de concreto rachado e um telhado que gemia a cada chuva. Apesar da pobreza, sua mente era um turbilhão de ideias, e ele passava horas diante de um computador velho, estudando códigos e sistemas de proteção de dados. O cheiro de chá barato enchia o ar enquanto ele aquecia a água em uma chaleira amassada sobre um fogão a gás. Li Wei sabia que o mundo digital estava crescendo, e com isso vinham os perigos: hackers, roubos de informações, caos virtual. Ele sonhava em criar uma empresa que protegesse pessoas e negócios, algo que ninguém em sua vila jamais imaginara. Seus dedos tamborilavam na mesa de madeira enquanto pensava no nome: Dragão Guardião. Sim, soava forte, poderoso, um símbolo de esperança. Mas o caminho não seria fácil. Ele economizara cada centavo por anos, trabalhando como ajudante em uma loja de eletrônicos na cidade, consertando aparelhos quebrados por um salário miserável. Seus colegas riam dele, chamando-o de sonhador tolo, mas Li Wei ignorava as provocações. Ele tinha um plano: apresentar sua ideia a alguém influente, alguém que pudesse investir em seu projeto. Naquela manhã, ele vestiu sua melhor camisa, uma peça azul desbotada, mas limpa, e pegou um ônibus lotado rumo ao centro de Shenzhen. Seu destino era o escritório de Zhang Hao, um milionário famoso na região por seus negócios tecnológicos. Li Wei segurava um caderno cheio de anotações, esboços de sistemas de segurança que ele desenvolvera sozinho. A viagem foi longa, o calor dentro do ônibus quase insuportável, mas ele mantinha o foco. Olhava pela janela embaçada, vendo os arranha-céus crescerem à distância, símbolos de um mundo que parecia tão longe de sua realidade. Ele não tinha contatos, nem dinheiro, mas conseguirá marcar uma reunião com Zhang por um golpe de sorte, ou assim pensava. Ao chegar ao prédio de Zhang, um gigante de vidro e aço, Li Wei sentiu o estômago revirar. Os seguranças o olharam de cima a baixo, como se ele fosse um intruso, mas liberaram sua entrada após verificar seu nome na lista. Ele subiu o elevador, o coração acelerado, imaginando que aquele poderia ser o dia em que tudo mudaria. No entanto, algo no ar parecia errado. O silêncio frio do corredor, os olhares de desprezo dos funcionários, tudo isso o deixava inquieto. Ele respirou fundo, ajustando a camisa, e bateu na porta do escritório de Zhang Hao. Uma voz grave respondeu: "Entre." Li Wei abriu a porta e viu Zhang, um homem de meia idade com cabelo penteado para trás e um terno impecável, sentado em uma cadeira de couro. Ao seu redor, quadros caros e uma vista panorâmica da cidade. O milionário nem levantou os olhos do celular, apenas apontou para uma cadeira simples diante da mesa. "Então, você é o tal Li Wei?" perguntou Zhang, com um tom que misturava curiosidade e desdém. Li Wei assentiu, tentando esconder o nervosismo. Ele abriu o caderno, pronto para explicar sua visão, mas algo no sorriso torto de Zhang o fez hesitar. Aquele seria o início de um pesadelo que Li Wei jamais esqueceria. Zhang Hao largou o celular sobre a mesa com um gesto teatral, finalmente encarando Li Wei. Seus olhos eram frios, quase predatórios, como os de um falcão avaliando uma presa insignificante. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços, e um silêncio constrangedor tomou o ambiente. Li Wei pigarreou, começando a falar sobre sua ideia de segurança digital, mas não conseguiu completar a primeira frase. "Segurança digital? Você?" interrompeu Zhang, soltando uma gargalhada que ecoou pelas paredes de vidro. "Um rato de vila acha que pode brincar no mundo dos grandes? Isso é patético." Suas palavras cortaram como lâminas, e Li Wei sentiu o rosto queimar de vergonha. Ele tentou continuar, mostrando os esboços no caderno, explicando como seus sistemas poderiam prevenir ataques cibernéticos. Mas Zhang se levantou,
caminhando até ele com passos lentos e deliberados. Pegou o caderno das mãos de Li Wei e folheou as páginas com desinteresse, antes de jogá-lo no chão como se fosse lixo. Você fede a pobreza, garoto, disse Zhan, inclinando-se sobre ele. Olhe para você, camisa barata, mãos calejadas. Quem confiaria dados importantes a um pobre mundo como você? Seus funcionários, que observavam da porta entreaberta, riram baixinho, alimentando a humilhação. Li Wei tentou responder, mas a voz falhou. Ele sentia o peso de cada insulto, como se fossem pedras atiradas contra seu peito. Zhan continuou, agora em um tom quase sádico. Eu te deixei vir aqui só para ver até onde ia sua ilusão. Gente como você não pertence a esse mundo. Volte para sua vila e conserte ventiladores quebrados. O milionário pegou uma xícara de café caro e tomou um gole, como se a conversa já estivesse encerrada. Li Wei, com as mãos trêmulas, juntou o caderno do chão, as páginas amassadas refletindo sua dignidade destruída. Ele queria gritar, mas o medo o engoliu. Saia daqui antes que eu chame os seguranças, ordenou Zhan, voltando a atenção para o celular. Li Wei se levantou, a cabeça baixa, sentindo os olhares debochados dos funcionários enquanto atravessava o corredor. O elevador parecia uma eternidade, cada andar uma lembrança das palavras cruéis. No ônibus de volta, ele ficou em silêncio, encarando o caderno em seu colo. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, mas ele as enxugava rapidamente, com raiva de si mesmo por chorar. A vila parecia ainda mais sufocante quando chegou. A simplicidade de sua casa agora um lembrete de sua suposta insignificância. Naquela noite, deitado em sua cama dura, Li Wei tomou uma decisão. Ele não desistiria. A humilhação de Zhan Ao não seria o fim, mas o combustível para algo maior. Ele cerrava os punhos, imaginando um futuro em que aquele homem engoliria cada palavra. O dragão guardião ainda nasceria, e voaria mais alto do que Zhan jamais poderia imaginar. Após a humilhação, Li Wei voltou à sua rotina na vila, mas algo dentro dele havia mudado. O eco das palavras de Zhan Ao ainda zumbia em sua mente, mas ele canalizava a dor em ação, como um rio que erode a pedra com paciência. Ele trabalhava de dia na loja de eletrônicos, consertando aparelhos com mãos habilidosas, e à noite mergulhava em livros e tutoriais online. Sua mesa, antes simples, agora estava coberta de papéis com diagramas e códigos rabiscados. A luz fraca de uma lâmpada oscilante iluminava seu quarto enquanto ele digitava furiosamente no computador velho. Ele aprimorava seus sistemas de segurança digital, testando-os em simulações que criava sozinho, imaginando ataques hackers fictícios. Cada falha era uma lição, cada sucesso um tijolo em sua fortaleza de conhecimento. Ele dormia pouco, os olhos vermelhos de exaustão, mas o fogo em seu peito não apagava. Na vila, os vizinhos começaram a notar sua dedicação. Um deles, o velho Sr. Shen, que consertava bicicletas, trouxe um chá caseiro uma noite e perguntou: "Por que você se esforça tanto, garoto?" Li Wei sorriu, cansado, e respondeu: "Porque um dia, eles vão precisar de mim." O velho apenas balançou a cabeça, sem entender. Ele começou a economizar ainda mais, cortando gastos como arroz barato em vez de carne e evitando qualquer luxo. Com o dinheiro, comprou um segundo monitor usado, expandindo sua capacidade de trabalho, e uma conexão de internet um pouco mais rápida. Era um investimento arriscado, mas ele sabia que precisava de ferramentas melhores para competir no mundo digital. Li Wei também passou a frequentar feiras de tecnologia em Shenzhen, carregando um caderno novo, agora mais organizado. Ele observava estendes de grandes empresas, anotando ideias, mas nunca se aproximava, ainda sentia o peso do desprezo de Zhan Ao. Em uma dessas feiras, conheceu Mei, uma jovem programadora que vendia software simples por conta própria. "Você parece alguém com um plano", disse ela, oferecendo um sorriso tímido enquanto ajustava os óculos. Li Wei hesitou, mas acabou contando sobre o dragão guardião, omitindo a parte da humilhação. Mei ficou impressionada e sugeriu que trabalhassem juntos em algo pequeno. Pela primeira vez em meses, ele sentiu um fio de esperança. Os dois começaram a colaborar em projetos freelance, protegendo sites de pequenas lojas contra ataques básicos. O dinheiro era pouco, mas cada cliente satisfeito era uma vitória, um degrau a mais na escada que Li Wei construía. Ele guardava cada centavo, sonhando com o dia em que teria seu próprio escritório. Enquanto isso, Zhan Ao seguia intocável em seu império de vidro e aço, alheio ao esforço de Li Wei. O milionário dava festas luxuosas, aparecia em revistas e ria de novos empreendedores,
certo de sua invencibilidade. Mas o destino, como um artesão paciente, já tecia seus fios. Li Wei não falava mais sobre Zhan, mas carregava o insulto como um talismã secreto. Ele prometeu a si mesmo que, quando chegasse a hora, não seria ele a rir por último, seria seu trabalho, sua criação, seu dragão guardião. Aos poucos, a vila começou a sussurrar sobre o garoto do computador, mas Li Wei não dava ouvidos. Seu mundo era o brilho da tela, os cliques do teclado e a certeza de que estava mais perto do que nunca de seu sonho. Um ano após o encontro com Zhan, Li Wei e Mei conseguiram seu primeiro contrato significativo. Uma pequena fábrica de peças eletrônicas em Guangzhou precisava de proteção contra vazamentos de dados, e eles ofereceram um sistema simples, mas eficiente. Li Wei passou semanas ajustando cada detalhe, testando vulnerabilidades até que o programa fosse impenetrável. A entrega foi um sucesso, e o dono da fábrica pagou em dinheiro vivo, um maço de notas que Li Wei segurou com mãos trêmulas. Com esse pagamento, ele alugou um quartinho em Shenzhen, um espaço apertado com cheiro de tinta velha e uma janela minúscula. Era longe de ser impressionante, mas para ele era um palácio, o primeiro escritório do Dragão Guardião. Ele pendurou um cartaz feito à mão na porta, com o nome escrito em tinta preta, e sorriu ao ver seu reflexo na vidraça rachada. Mei trouxe um vaso com uma planta pequena para dar vida ao lugar, como ela disse, rindo. Eles montaram 2 mesas com computadores usados, conectaram à internet e começaram a buscar mais clientes. Passavam dias enviando e-mails, visitando feiras e oferecendo serviços a preços baixos para ganhar experiência e reputação. Os primeiros meses foram duros. Muitos recusavam, alguns riam, mas outros aceitavam, intrigados pela dedicação da dupla. Li Wei lidava com a parte técnica, enquanto Mei negociava com os clientes, sua simpatia abrindo portas que ele sozinho não conseguiria. Aos poucos, o nome Dragão Guardião começou a circular em círculos menores da cidade. Uma noite, enquanto ajustava um firewall para um cliente, Li Wei recebeu um e-mail inesperado. Era de uma startup de comércio eletrônico que sofrerá um ataque leve e precisava de ajuda urgente. Ele e Mei trabalharam 48 horas sem parar, recuperando dados e blindando o sistema. O dono, grato, recomendou-os a outros empresários. Esse caso marcou um turning point. O boca a boca se espalhou, e logo eles tinham mais trabalho do que podiam lidar. Li Wei contratou um jovem da vila, um garoto chamado Junho, que aprenderá programação sozinho, como ele. O trio funcionava como uma máquina, cada um com suas forças, movidos por um objetivo comum. O quartinho ficou pequeno, e Li Wei usou os lucros para alugar um espaço maior, agora com 3 cômodos e uma placa de metal com o nome Dragão Guardião gravado. Ele olhava para ela todos os dias ao chegar, sentindo orgulho, mas também uma pontada de algo mais, a lembrança de Zhan Ao. Enquanto isso, o milionário seguia sua vida de excessos, comprando iates e expandindo seus negócios sem cuidado. Seus sistemas de segurança, confiados a empresas caras, mas preguiçosas, eram uma bomba relógio que ele ignorava. A arrogância o cegava, e o dragão guardião crescia nas sombras. Li Wei não comemorava abertamente, mas cada novo cliente era uma pequena revanche. Ele dizia a Mei e Junho, não é sobre dinheiro, é sobre provar que podemos. Eles assentiam, embora não soubessem toda a história por trás de suas palavras. O sonho, outrora ridicularizado, agora tinha raízes firmes, e Li Wei sabia que estava apenas começando. 2 anos se passaram desde a humilhação no escritório de Zhan Ao, e o mundo de Li Wei era irreconhecível. O dragão guardião agora ocupava um andar inteiro em um prédio modesto, mas respeitável, no coração de Shenzhen. As paredes brancas exibiam certificados de segurança digital, e o logotipo, um dragão estilizado em azul, brilhava em neon na entrada. Ele empregava 15 pessoas, cada uma escolhida por sua habilidade e determinação, não por status ou origem. Li Wei mudará também. Suas roupas simples deram lugar a camisas sociais discretas, e ele trocara o ônibus por uma bicicleta elétrica para se locomover. Mas sua essência permanecia. Trabalhava tanto quanto seus funcionários, muitas vezes até madrugada dentro, revisando códigos e planejando estratégias. Ele queria que o dragão fosse sinônimo de confiança, não apenas de lucro. A empresa se especializara em proteger grandes corporações contra ataques sofisticados, algo que poucas rivais conseguiam. Um caso marcante foi quando salvaram uma rede de supermercados de um ransomware, recuperando dados em tempo recorde. A imprensa local começou a notá-los, chamando Li Wei de o gênio humilde da cibersegurança. Ele lia as matérias com um sorriso contido,
mas nunca se deixava subir a cabeça. Mei tornará-se sua sócia oficial, cuidando da expansão enquanto ele focava na inovação. Junho, o garoto da vila, agora liderava uma equipe de desenvolvedores, orgulhoso de sua jornada. Juntos, eles construíram uma reputação sólida, atraindo clientes de toda a China e até do exterior. O quartinho inicial era agora uma memória distante, mas Li Wei mantinha o cartaz original em seu escritório como lembrete. Enquanto isso, Zhang Ao seguia no topo, mas rachaduras começavam a aparecer em seu império. Ele ignorava alertas de seus técnicos sobre sistemas desatualizados, confiando em sua riqueza para resolver qualquer problema. Seus funcionários, mal pagos e desmotivados, não se esforçavam para protegê-lo. O colapso se aproximava, e ele nem suspeitava. Li Wei, por outro lado, investia cada lucro em melhorias, novos servidores, treinamentos, softwares próprios. Ele criará um sistema único, o Escudo Dragão, capaz de detectar e neutralizar ameaças em tempo real. Testes mostravam resultados impressionantes, e o boca a boca o levou a contratos com bancos e até governos locais. A vila onde crescerá agora o via como herói. O Sr. Shen, o consertador de bicicletas, brincava: "Você virou o dragão da lenda, hein?" Li Wei ria, mas pensava em Zhang Ao. Ele não buscava vingança direta, mas queria que o milionário visse seu sucesso e sentisse o peso de suas palavras passadas. O dragão guardião faturava milhões, mas Li Wei vivia modestamente, doando parte dos lucros para escolas de tecnologia em áreas pobres. Ele dizia a Mei: "Quero que outros como eu tenham uma chance." Ela sentia, admirando sua visão que ia além do dinheiro. Naquele ano, ele foi convidado para uma conferência de tecnologia em Pequim, um marco em sua carreira. Enquanto preparava seu discurso, pensava em como tudo começara, com um caderno amassado e um insulto. O palco o esperava, mas o destino tinha outros planos em breve. 2 anos haviam transformado Li Wei de um sonhador humilhado em uma força imparável, e o próximo capítulo estava prestes a começar. Em uma manhã cinzenta de março, o império de Zhang Ao começou a desmoronar sem aviso. Ele estava em uma reunião com investidores estrangeiros, exibindo gráficos de lucros em uma tela gigante, quando seu assistente entrou correndo, o rosto pálido. "Senhor, fomos hackeados", sussurrou o jovem, tremendo. Zhang franziu a testa, dispensando com um aceno, mas minutos depois, os telefones começaram a tocar sem parar. Os sistemas da empresa, que geriam bilhões em transações, estavam travados. Um ransomware cruel bloqueara tudo, exigindo um resgate exorbitante em criptomoedas. Dados sensíveis de clientes vazaram na Dark Web, e a imprensa já farejava o escândalo. Zhang gritou com seus técnicos: "Como isso aconteceu? Eu pago vocês para quê?" Mas ninguém tinha respostas. O ataque fora sofisticado, uma obra de hackers que exploraram falhas que Zhang ignorara por anos. Seus sistemas, mantidos por uma empresa cara, mas negligente, eram vulneráveis como papel ao vento. Ele perdeu o controle, jogando uma cadeira contra a parede enquanto os investidores saíam da sala, murmurando sobre prejuízos. Em 24 horas, suas ações despencaram, e o pânico se instalou. Clientes furiosos exigiam explicações, e o governo abriu uma investigação por negligência. Zhang trancou-se em seu escritório, o suor escorrendo pela testa, enquanto tentava ligar para seus contatos poderosos, mas muitos já o abandonavam. Ele chamou especialistas de renome, mas nenhum conseguia desfazer o estrago. O ransomware era um monstro desconhecido, e os hackers riam de suas tentativas, enviando mensagens zombeteiras. Zhang Ao, outrora intocável, agora parecia um rei sem coroa, preso em seu castelo de vidro quebrado. Naquela noite, ele abriu uma garrafa de uísque caro e encarou a cidade pela janela. O brilho dos arranha-céus agora uma afronta. Seus técnicos sugeriram nomes de empresas de segurança, mas ele os dispensava, certo de que encontraria uma solução sozinho. O orgulho, seu maior defeito, o mantinha cego. Dias se passaram, e o prejuízo chegou a centenas de milhões. Bancos cortaram crédito, parceiros cancelaram contratos, e a mídia o chamava de o gigante que caiu. Zhang, desesperado, finalmente pediu a seus assistentes: "Encontrem alguém, qualquer um, que possa nos salvar." Foi então que um nome surgiu em um relatório: Dragão Guardião. O assistente hesitou antes de falar: "Eles são os melhores agora, senhor. Dizem que resolvem o impossível." Zhang fez uma careta, mas não tinha escolha. Ele ordenou que marcassem uma reunião, sem saber quem estava por trás do nome.
Enquanto isso, Li Wei, a milhas dali, trabalhava em seu escritório, alheio ao caos de Zan. O dragão guardião recebia dezenas de pedidos diariamente, mas aquele chamado, vindo de um império em ruínas, logo chegaria às suas mãos. O destino, com seu senso de humor afiado, preparava o palco para um reencontro que Zan Al jamais imaginaria. No escritório do dragão guardião, o dia corria como de costume, com o som de teclados e conversas técnicas enchendo o ar. Li Wei revisava um novo projeto quando Mei bateu na porta, segurando um tablet com uma expressão intrigada. "Temos um pedido urgente", disse ela, entregando o dispositivo. "É da empresa de Zan Al. Eles estão implorando por ajuda." Li Wei congelou ao ler o nome. Por um instante, voltou àquele escritório luxuoso, ouvindo os insultos de Zan ecoarem em sua memória. Ele respirou fundo, controlando a emoção, e perguntou: "O que aconteceu com eles?" Mei explicou o ataque, os prejuízos, o desespero. Um sorriso sutil cruzou seu rosto, mas ele o escondeu. "Eles querem uma reunião amanhã", continuou Mei, observando com curiosidade. "Você quer que eu recuse? Parece pessoal, não é?" Li Wei balançou a cabeça, firme. "Não. Vamos ajudar. Não por ele, mas porque é o que fazemos." Ela assentiu, impressionada com sua calma. Naquela noite, ele caminhou pelas ruas de Shenzhen, o vento fresco batendo em seu rosto enquanto pensava no passado. A humilhação ainda doía, mas agora era um eco distante, superado por anos de trabalho árduo. Ele não sentia ódio, apenas uma satisfação quieta. O jogo havia mudado, e ele segurava as peças vencedoras. No dia seguinte, uma limusine preta estacionou diante do prédio do dragão guardião. Zan Al desceu, os ombros curvados, o terno amarrotado, uma sombra do homem arrogante de antes. Ele entrou no saguão, olhando ao redor com desdém disfarçado, mas o nervosismo em seus olhos era evidente. Li Wei o recebeu em uma sala de reuniões simples, com paredes brancas e cadeiras confortáveis, mas sem ostentação. Zan não o reconheceu de imediato, focado apenas em salvar seu império. "Vocês são minha última chance", disse ele, a voz rouca. "Nomeiem o preço, mas consertem isso." Li Wei ouviu em silêncio, anotando detalhes do ataque em um bloco. Ele permaneceu profissional, perguntando sobre os sistemas comprometidos e os danos. Zan respondia com impaciência, como se falar com meros técnicos fosse indigno, mas sua arrogância estava quebrada pelo desespero. A equipe do Dragão Guardião já trabalhava nos bastidores, analisando amostras do ransomware enviadas por Zan. Junho liderava o esforço, animado com o desafio, enquanto Mei coordenava os prazos. Li Wei sabia que poderiam resolver. O escudo dragão já enfrentará ameaças assim antes. Após a reunião, Zan se levantou para sair, mas parou na porta e virou-se. "Você me parece familiar", disse, estreitando os olhos. Li Wei apenas sorriu levemente e respondeu: "Talvez nos tenhamos cruzado antes." Zan franziu a testa, mas saiu sem insistir. O reencontro estava apenas começando, e Li Wei sabia que a verdade viria à tona em breve, mas primeiro, ele salvaria o homem que o destruíra. De volta ao trabalho, a equipe do Dragão Guardião mergulhou no problema de Zan Al como caçadores em uma floresta digital. O ransomware era uma besta complexa, com camadas de criptografia que mudavam a cada tentativa de quebra. Li Wei liderava a análise, seus olhos fixos na tela enquanto linhas de código dançavam em reflexos verdes. Ele adorava o desafio, mas o peso do cliente tornava tudo mais intenso. Junho sugeriu uma abordagem arriscada: criar um espelho do vírus para estudá-lo sem ativar suas defesas. "Pode funcionar, mas se errarmos, perdemos tudo", alertou ele, mordendo o lábio. Li Wei assentiu, confiando no instinto do jovem. Eles passaram a noite inteira testando, o cheiro de café forte enchendo o escritório. Mei mantinha Zan informado com atualizações vagas, evitando revelar o progresso real. Ele ligava a cada hora, a voz cada vez mais tensa. "Quanto tempo mais?" "Estou sangrando dinheiro." Ela respondia com calma, prometendo resultados, mas sem ceder à pressão. Era uma dança delicada, e ela a executava com maestria. Após 72 horas de trabalho ininterrupto, o avanço veio. Li Wei identificou uma falha no código do ransomware, uma assinatura deixada pelos hackers, um erro humano em meio à perfeição digital. Ele sorriu, exausto, e disse à equipe: "Temos eles agora. Vamos virar o jogo." O ânimo voltou ao grupo. O escudo dragão foi ativado, infiltrando-se nos servidores de Zan como um antídoto em um corpo doente.
O sistema neutralizou o vírus camada por camada, restaurando arquivos e bloqueando os hackers. Era um processo lento, mas preciso, como um cirurgião operando com bisturi afiado. No quarto dia, os dados começaram a reaparecer nos servidores de Zan. Contratos, finanças, segredos corporativos, tudo voltava ao lugar. A equipe comemorou com aplausos discretos, mas Livey permaneceu em silêncio, observando o monitor com um brilho nos olhos. Ele sabia o que isso significava. Zan recebeu a notícia por telefone, quase gritando de alívio. Vocês conseguiram? Meu Deus, quanto eu devo a vocês? Mei respondeu com um valor justo, mas alto, e ele aceitou sem pestanejar. O milionário, agora salvo, queria encontrar o gênio por trás da operação, e marcou uma visita ao dragão guardião. Livey preparou-se para o momento. Ele vestiu uma camisa nova, azul como a que usará anos antes, mas agora impecável. Olhou-se no espelho, vendo não o garoto humilhado, mas o homem que construíra algo maior que o desprezo de Zan. O reencontro final se aproximava. Enquanto isso, Zan ao recuperava o fôlego, certo de que sua sorte mudará. Ele planejava uma coletiva de imprensa para anunciar a vitória sobre os hackers, sem suspeitar que o verdadeiro golpe ainda estava por vir. O dragão guardião vencera a batalha técnica, mas a guerra pessoal de Livey estava prestes a encontrar seu clímax. Zan chegou ao dragão guardião em uma tarde ensolarada, o ar carregado de eletricidade. Ele entrou no escritório com um sorriso forçado, tentando recuperar a postura de magnata, mas suas olheiras denunciavam noites sem dormir. Livey o esperava na sala de reuniões, de pé, com uma expressão serena que escondia a tempestade interna. Obrigado por salvar minha empresa, disse Zan, estendendo a mão. Livey apertou a mão dele, firme, mas sem calor, e respondeu, é o que fazemos aqui. Zan sentou-se, elogiando o trabalho com frases ensaiadas, como se ainda fosse o dono da situação. Ele não notou o olhar fixo de Livey, que o estudava como um escultor avalia uma pedra bruta. Você é o chefe disso tudo, suponho? Perguntou Zan, tentando soar casual. Livey assentiu, pegando uma caneta e girando-a entre os dedos. Sim, sou Livey, fundador do Dragão Guardião. O nome pairou no ar, e Zan franziu a testa, como se tentasse pescar uma memória distante. De repente, os olhos do milionário se arregalaram. Ele apontou um dedo trêmulo para Livey e murmurou, você, eu te conheço. Aquele garoto da vila, com aquele caderno ridículo. A sala ficou em silêncio, o som do ar-condicionado como um zumbido de fundo. Livey apenas sorriu, deixando a revelação afundar. Sim, aquele garoto, confirmou ele, a voz calma, mas cortante. O pobre imundo que você disse que nunca chegaria a lugar algum. Zan abriu a boca para falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele parecia um peixe fora d'água, sufocado pela própria arrogância passada. Livey continuou, agora inclinando-se sobre a mesa. Você riu de mim, jogou meu trabalho no chão, disse que eu não pertencia ao seu mundo. Mas aqui estamos. Eu salvei você, Zan. Cada sílaba era um golpe, mas dita sem raiva, apenas com a força da verdade. Zan tentou se recompor, gaguejando. Eu não sabia o que você podia fazer. Foi um erro, um mal-entendido. Mas suas desculpas soavam vazias, ecoando contra as paredes da sala. Ele percebeu, tarde demais, que o poder mudará de mãos. Livey recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Não vim aqui para me vingar. Meu sucesso fala por mim. Mas espero que você aprenda algo com isso. Zan baixou a cabeça, o rosto vermelho de vergonha, algo que ninguém jamais vira antes. A reunião terminou com Zan assinando o cheque, as mãos trêmulas enquanto entregava o pagamento. Ele saiu em silêncio, o orgulho em pedaços, enquanto Livey olhava pela janela, vendo a limusine se afastar. Era o fim de um ciclo, mas não de sua jornada. Naquela noite, ele reuniu a equipe e contou a história completa, algo que nunca fizera antes. Eles o aplaudiram, não só pelo trabalho, mas pela força de transformar dor em triunfo. Nos dias seguintes, Zan tentou digerir o que acontecerá. Ele voltou ao seu escritório, agora restaurado, mas o ambiente parecia diferente, menos grandioso, mais frágil. Ele passava horas olhando para o nada, repensando cada escolha que o levará àquele ponto. Pela primeira vez, sentiu algo próximo de respeito por Livey, mas admiti-lo era como engolir vidro. Ele decidiu enviar um presente ao dragão guardião, uma escultura de jade de um dragão, acompanhada de uma carta.
por sua ajuda e sua paciência, escreveu, em caligrafia hesitante. Quando Li Wei recebeu o pacote, leu as palavras com um arqueio de sobrancelha, mas guardou a escultura em uma prateleira, sem comentários. Zhang também mudou sua abordagem. Contratou o dragão guardião para um contrato permanente de segurança, algo que Li Wei aceitou com termos claros: profissionalismo, sem favores. Era uma parceria fria, mas funcional, e Zhang sabia que não podia mais subestimar ninguém. Na imprensa, ele evitou mencionar Li Wei diretamente, mas elogiou o talento emergente que salvara sua empresa. Os jornalistas farejaram a história, e logo o nome de Li Wei apareceu em manchetes, ligado ao colapso e à recuperação de Zhang. O humilde gênio da vila tornava-se uma lenda urbana. Li Wei, por sua vez, manteve o foco no futuro. Ele expandiu o dragão guardião para novos mercados, como Xangai e Hong Kong, contratando mais talentos de origens humildes. Cada novo escritório era um símbolo de sua missão: dar voz aos invisíveis. Zhang, em uma rara entrevista, admitiu: subestimei alguém que não deveria. Isso me custou caro. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que ele daria, e Li Wei ouviu as palavras em um rádio, enquanto tomava chá em seu escritório. A relação entre os dois nunca seria amistosa, mas um entendimento tácito nasceu. Zhang aprenderá a lição, e Li Wei provara seu ponto. O dragão guardião voava alto, enquanto o império de Zhang se reconstruía, mais cauteloso. Li Wei visitou sua vila natal naquele mês, levando presentes para o Sr. Shen e os vizinhos. Eles o receberam como herói, mas ele apenas riu, dizendo: sou o mesmo de sempre. No fundo, sabia que era mais, um dragão que rugira contra o vento. O sucesso trouxe convites para palestras, e Li Wei começou a compartilhar sua história, inspirando outros. Ele falava da humilhação como um degrau, não uma barreira, e o público ouvia com olhos brilhantes. A gratidão de Zhang, por mais relutante que fosse, era apenas um detalhe em uma jornada muito maior, a de um homem que transformará desprezo em legado. Com o passar dos meses, o dragão guardião consolidou-se como líder em segurança digital na China. O escritório em Shenzhen agora tinha 5 andares, com janelas amplas que refletiam o céu azul, e equipes de especialistas trabalhando em projetos globais. Li Wei caminhava entre as mesas, cumprimentando cada funcionário pelo nome, um hábito que mantinha mesmo com o crescimento. Ele queria que todos se sentissem parte de algo maior, não apenas empregados. A empresa lançou o Dragão Sentinela, uma inteligência artificial revolucionária que previa ataques antes que acontecessem. Durante uma demonstração em Pequim, Li Wei subiu ao palco, o terno simples contrastando com os executivos pomposos ao seu redor. Isso não é sobre tecnologia, é sobre proteger vidas, disse ele, e o público aplaudiu, impressionado com sua visão. Sua história começou a inspirar além das fronteiras. Universidades o convidavam para falar, e ele contava tudo: a vila, a humilhação, o renascimento. Estudantes o cercavam após as palestras, pedindo conselhos, e ele respondia com paciência: encontrem sua força no que os outros chamam de fraqueza. Era um mantra que guiava sua vida. Li Wei também investiu em sua vila natal, construindo uma escola de tecnologia com laboratórios modernos. Crianças que antes brincavam na lama agora aprendiam programação, seus olhos brilhando com possibilidades. O Sr. Shen, já idoso, cortou a fita na inauguração, brincando: você me fez acreditar em dragões, garoto. Mei sugeriu uma expansão internacional, e logo o Dragão Guardião abriu filiais em Singapura e Tóquio. Ela liderava as negociações, sua confiança crescendo junto com a empresa, enquanto Li Wei focava em inovar. Ele passava horas em seu escritório, desenhando novos sistemas, a mente sempre um passo à frente do presente. A imprensa o chamava de o guardião silencioso da era digital, mas Li Wei evitava os holofotes. Ele recusava capas de revistas, dizendo: meu trabalho fala por mim, não preciso de fotos. Ainda assim, sua influência era inegável, e até Zanao, em silêncio, acompanhava seu sucesso de longe. O dinheiro fluía, mas Li Wei vivia com simplicidade, morando em um apartamento modesto perto do escritório. Ele doava milhões para causas sociais, como acesso à educação e saúde em áreas pobres, querendo que outros tivessem as chances que ele lutara para conquistar. Sua mãe, falecida anos antes, teria orgulho, ele pensava. Um dia, recebeu uma carta de um jovem da Mongólia interior, dizendo que sua história o motivara a estudar tecnologia. Li Wei leu as palavras com um nó na garganta, guardando o papel em uma gaveta especial. Eram essas conexões, não os lucros, que o faziam continuar.
O dragão guardião tornou-se mais que uma empresa, era um símbolo de resiliência. Em feiras de tecnologia, seu estande atraía multidões, e concorrentes tentavam imitar seus métodos, mas nenhum capturava o espírito que Li Wei incutira. Enquanto o sol se punha sobre Shenzhen, ele olhava da janela do último andar, a cidade brilhando como um mar de luzes. O legado do dragão estava apenas começando, e Li Wei sabia que o céu era o limite. Zhang Ao, agora um homem mais quieto, passava os dias reconstruindo o que restara de seu império. A humilhação pública do ataque hacker o mudará, mas não completamente. O orgulho ainda pulsava em suas veias, apenas mais contido. Ele lia sobre o dragão guardião em jornais. O nome de Li veio aparecendo como um espelho de seus erros passados. Cada manchete era um lembrete amargo. Ele visitou o dragão guardião uma vez mais, não como cliente, mas para observar. Ficou no saguão, vendo funcionários rindo e trabalhando juntos, uma energia que sua empresa nunca tivera. Ele construiu isso do nada, murmurou para si mesmo, as mãos nos bolsos do casaco caro, mas desgastado. Em casa, Zhang abriu uma gaveta e pegou uma foto antiga de si mesmo, jovem e ambicioso, antes da riqueza o cegar. Ele comparava aquele garoto ao Li Wei de anos atrás, percebendo paralelos que nunca admitiria em voz alta. Pela primeira vez, sentiu um vazio que o dinheiro não preenchia. Ele tentou mudar sua empresa, contratando novos talentos e ouvindo mais seus técnicos. Mas os funcionários, acostumados ao velho Zhang, desconfiavam da transformação. Ele só quer salvar a imagem, cochichavam nos corredores, e Zhang sabia que o cinismo era um eco de suas próprias ações. Uma noite, sozinho em seu escritório, ele escreveu uma carta para Li Wei, mas nunca a enviou. Você me ensinou algo, mesmo que eu odeie admitir, dizia o rascunho, amassado e jogado no lixo. Era um pedido de desculpas que seu ego não deixava completar. Zhang compareceu a uma palestra de Li Wei anonimamente, sentando-se no fundo do auditório. Ouviu o antigo pobre mundo falar sobre superação, e uma pontada de vergonha o atingiu. Ele saiu antes do fim, o peso daquelas palavras o seguindo como uma sombra. Sua empresa se estabilizou, mas nunca voltou ao auge. Ele mantinha o contrato com o dragão guardião, uma ironia que o fazia render os dentes, mas também uma segurança que não podia negar. Li Wei era agora uma presença constante em sua vida, mesmo que indiretamente. Zhang começou a financiar startups discretamente, talvez buscando redenção. Ele escolhia empreendedores jovens, como Li Wei fora um dia, mas nunca se envolvia pessoalmente. Era sua maneira de espiar, um gesto pequeno diante do que perderá em arrogância. Às vezes, olhando os Qilin de Shenzhen, ele pensava no dragão de Jade que enviará. Imaginava-o na prateleira de Li Wei, um símbolo de algo que ele não sabia nomear, gratidão, respeito, ou talvez apenas derrota. O reflexo de Zhang Ao no espelho era o de um homem que aprenderá tarde demais, mas que, ainda assim, tentava encontrar um novo caminho nas cinzas de seu orgulho. Anos após o ataque, Li Wei e Zhang Ao se cruzaram por acaso em uma conferência em Xangai. O salão estava cheio de executivos e inovadores, o ar carregado de conversas e champanhe. Li Wei, agora uma figura conhecida, conversava com um grupo de jovens empreendedores quando viu Zhang do outro lado, segurando uma taça, sozinho. Zhang hesitou, mas caminhou até ele, o rosto marcado por rugas que o tempo e o estresse esculpiram. Li Wei, disse ele, a voz firme, mas sem o tom arrogante de antes. Li Wei virou-se, surpreso, e respondeu com um aceno. Zhang Ao, como você está? Melhor do que mereço, admitiu Zhang, olhando para o chão por um instante. Eu vim dizer algo que deveria ter dito há muito tempo. Você foi maior do que eu jamais serei. As palavras saíram pesadas, como se ele as carregasse há anos. Li Wei ficou em silêncio, absorvendo o momento. Ele não esperava isso, mas também não precisava disso. Seu sucesso já era sua resposta. Obrigado por dizer isso, falou, por fim. Mas o passado fica onde está. Vamos construir o futuro agora. Zhang assentiu, um meio sorriso aparecendo em seu rosto. Você sempre foi esperto demais para alguém como eu entender. Ele estendeu a mão, e dessa vez o aperto foi diferente, não de negócios, mas de um reconhecimento mútuo, frágil, mas real. Eles conversaram por alguns minutos, sobre tecnologia, não sobre rancores. Zhang perguntou sobre o dragão sentinela, genuinamente curioso, e Li Wei explicou com entusiasmo, como fazia com qualquer um. Era um diálogo improvável, mas natural, como duas estradas que se cruzam após anos separadas. Antes de se despedir,
Zan entregou a Li Wei um cartão simples. Se precisar de algo, me ligue. Não sou mais aquele homem. Li Wei pegou o cartão, sabendo que nunca usaria, mas guardando-o como marco final. Zan se afastou na multidão, sua silhueta desaparecendo entre ternos e luzes. Li Wei voltou aos jovens, que o esperavam ansiosos, e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Mas algo se fechará ali, um ciclo completo, uma paz silenciosa. Naquela noite, ele escreveu em seu diário: "O dragão não precisa rugir para ser ouvido." Era uma reflexão sobre Zan, sobre si mesmo, sobre a força que nasce da quietude. O encontro final não mudou o mundo, mas mudou os dois homens. Um encontrou redenção, o outro, um ponto final para uma história que começara com desprezo. Com o dragão guardião no auge, Li Wei começou a sonhar ainda mais alto. Ele lançou um projeto ambicioso, uma rede global de segurança digital gratuita para pequenas empresas, financiada pelos lucros de seus grandes clientes. Em uma reunião com a equipe, declarou: "Vamos proteger quem não pode pagar por isso. É o que eu gostaria que tivessem feito por mim no começo." A iniciativa, chamada Asas do Dragão, ganhou apoio internacional. ONGs e governos ofereceram parcerias, e Li Wei viajou para Londres e Nova York, negociando com líderes mundiais. Ele falava com a mesma humildade de sempre, mas agora com a autoridade de quem moldava o futuro. Em Shenzhen, o escritório principal virou um centro de inovação, com laboratórios abertos a estudantes e startups. Li Wei passava tardes mentorando jovens, ajudando-os a transformar ideias em realidade. Um garoto de 16 anos o chamou de professor, e ele riu: "Só sou alguém que aprendeu caindo." Mei assumiu mais responsabilidades, permitindo que Li Wei explorasse novos horizontes. Ela sugeriu que ele escrevesse um livro, e ele começou a rascunhar memórias e lições em noites tranquilas. O título provisório era Do Chão ao Céu, uma homenagem à sua jornada e à de tantos outros. Ele revisitou a vila com frequência, agora um lugar transformado pela escola e pela esperança. As crianças o cercavam, pedindo histórias, e ele contava sobre o dia em que um milionário riu dele, mas sempre terminava com um sorriso, mostrando que o fim valerá a pena. O dragão guardião ganhou prêmios, mas Li Wei os recebia com modéstia, dedicando cada um à sua equipe. Em um discurso, disse: "Não sou o dragão, vocês são as asas que me fizeram voar." O aplauso ecoou, mas ele já pensava no próximo passo, nunca satisfeito com o presente. Sua vida pessoal permaneceu simples. Ele adotou um cachorro, um vira-lata que encontrou na rua, e os dois caminhavam juntos ao amanhecer. Era seu momento de paz, longe dos servidores e das reuniões, apenas ele e o som das patas no asfalto. Li Wei também começou a planejar uma fundação, um sonho de longo prazo para apoiar sonhadores como ele fora um dia. Ele conversava com Mei sobre isso, os olhos brilhando: "Quero que ninguém precise implorar por uma chance." Ela sorria, sabendo que ele faria acontecer. O horizonte se abria diante dele, vasto e cheio de promessas. Ele olhava para o futuro não com ambição cega, mas com a certeza de que podia mudar vidas, assim como mudará a própria. Naquele ano, enquanto o sol nascia sobre Shenzhen, Li Wei sentiu que o menino da vila ainda vivia nele, mas agora, com asas de dragão, pronto para voar ainda mais longe. A história de Li Wei tornou-se uma lenda, contada em cafés, salas de aula e escritórios. O dragão guardião era mais que uma empresa, era um movimento, uma prova de que o talento supera o desprezo, e a perseverança, o poder. Ele caminhava pelo mundo com leveza, sabendo que seu impacto ia além do que imaginara. Em uma manhã tranquila, Li Wei visitou o túmulo de seus pais, levando flores frescas e uma vela. Ele ficou em silêncio, agradecendo mentalmente por tudo que o levará até ali, as dificuldades, as perdas, até a humilhação de Zanao. "Vocês me ensinaram a lutar", sussurrou, o vento levando suas palavras. A vila celebrava seu filho mais ilustre com um festival anual, e Li Wei compareceu, rindo com as crianças que dançavam ao redor de um dragão de papel. O Sr. Shen, agora frágil, segurou sua mão e disse: "Você é o orgulho de todos nós." Li Wei apenas agradeceu, humilde como sempre. O dragão guardião continuava a crescer, mas Li Wei delegava mais, confiando em Mei e Junho para liderar. Ele passava tempo escrevendo seu livro, cada capítulo um pedaço de sua alma, e planejava publicá-lo para inspirar outros. A capa teria um dragão azul, simples, mas poderoso. Zanao, em seu canto do mundo, lia sobre Li Wei em silêncio. Ele enviou um último presente, uma pintura de um dragão voando sobre montanhas, com um bilhete: "Para o verdadeiro guardião."
Li Wei pendurou a obra em seu escritório, um símbolo de encerramento. A Fundação Asas do Dragão foi lançada com sucesso, oferecendo bolsas e recursos a jovens de áreas pobres. Li Wei chorou na cerimônia, vendo os primeiros beneficiados subirem ao palco, suas histórias ecoando a dele. Era o começo de um novo capítulo, maior que sua própria vida. Ele começou a viajar pelo mundo, não como executivo, mas como mentor, compartilhando conhecimento em vilarejos e cidades. Em cada lugar, plantava uma semente de esperança, acreditando que outros dragões surgiriam. Seu cachorro o acompanhava, um companheiro fiel em estradas longas. Numa noite estrelada, Li Wei sentou-se na varanda de seu apartamento, olhando o céu. Ele pensava em como tudo começara, um caderno, um insulto, um sonho teimoso. Agora, o dragão guardião era eterno, mas ele sabia que sua verdadeira vitória era a paz em seu coração. A história de Li Wei não terminava ali, pois cada vida que ele tocava era um novo começo. Ele sorriu, fechando os olhos, pronto para o que viesse, com a certeza de que o dragão nunca pararia de voar. E assim, entre o fim e o recomeço, Li Wei deixou um legado que o tempo jamais apagaria, um dragão que nasceu das cinzas para iluminar o mundo. E aí, pessoal, o que acharam da história de Li Wei? Um homem que transformou humilhação em triunfo e mostrou que o destino sempre tem suas surpresas. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Quero saber tudo. Até a próxima aventura!